Agora, nossa aula ao vivo de hoje, de fundamentos fundamentos técnicos de enfermagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta de exames laboratoriais. Em geral, o que nós precisamos identificar quando nós estamos falando de coleta de exames laboratoriais? A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é o seguinte: nós temos no país laboratórios de análises clínicas. Esses laboratórios de análises clínicas, a análise clínica em si, ela tem sido regulamentada de forma diferente nos últimos anos. Nós não temos assim uma regulamentação específica no país para um curso de análises clínicas, né? Quem atualmente regulamenta são 3 conselhos: o Conselho Federal de Farmácia, o de Biomedicina e o de Medicina, né? Não temos ainda um conselho de análises clínicas em si, né? Então, é uma relação entre esses 3 conselhos que nós temos. O que é feito neste laboratório? Nesse laboratório é feita a realização dos exames ou apenas a análise da amostra de pacientes com a finalidade de fornecer informações para o diagnóstico, para a prevenção, tratamento de doença, né, deficiência ou a avaliação do paciente em saúde, uma avaliação de um paciente saudável, para que identifique se ele tem alguma propensão a determinada doença. E aí nós temos vários exames em si, nem todos eles estão na aula, né? A aula é muito baseada no livro didático, com um ou outro acréscimo em si, mas nós temos alguns exames que eles são elaborados e feitos lá no laboratório de análises clínicas, que eventualmente a análise deles não é para a detecção de um problema de saúde atual. Por exemplo, até o mapeamento genético de cânceres em si, são problemas que podem vir a acometer aquele paciente, mas que no momento da coleta ele ainda não possui. É mais um mapeamento. O que nós temos de interessante nas coletas, né? A coleta da amostra não pode ser afetada por qualquer contaminação. E aí entra muito a questão da enfermagem. Enquanto enfermeiros, vocês precisam sempre ficar atentos com relação a isso e também atentar à sua própria equipe. A sua equipe de enfermagem, ela precisa estar atenta, porque nós temos muitos erros durante a coleta e esse erro pode trazer um falso positivo. O simples toque do dedo no local da veia do paciente antes da punção causa contaminação do local. Esse é um exemplo, e é um exemplo dentre tantos outros exemplos de contaminação. Esse certamente é um dos problemas mais comuns que a enfermagem vivencia e que o técnico de laboratório também vivencia dentro da sua prática laboral. Para a prevenção de acidentes, devemos orientar sempre o uso de equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção, as máscaras, né? E a máscara, nesse caso, é a de TNT mesmo, essa máscara cirúrgica que o pessoal utiliza mais comumente, luvas, entre outros. E o manuseio e descarte adequado dos materiais, né? Todo material de laboratório, material de saúde em si. Vocês iam lá na disciplina de habilidades, a parte do lixo, como que ele deve ser descartado, quais são as cores dos sacos de lixo em si. Isso tudo está relacionado ao descarte, um descarte adequado de materiais. Para a hemocultura, né, nós temos que ter um cuidado aí, diferenciado na hora de fazer a coleta, né? Principalmente quando se fala de antisepsia, que ela precisa ser feita em momentos diferentes, né? É uma dupla antisepsia, vamos dizer assim.
Primeiro a gente começa com antisepsia ao álcool 70, né? Não é álcool gel, né? Sim álcool líquido a 70%. Posteriormente ao álcool líquido a 70%, você vai utilizar a clorexidina alcoólica ou o PVPI, que é a povidona, né? Iodopovidona, ela concomitante, né? ao álcool, né? Posterior ao álcool, 70%. Então você faz primeiro com álcool, depois com clorexidina alcoólica ou com o PVPI. A hemocultura possui a finalidade de confirmar a existência de bactérias na circulação sanguínea e medir sua sensibilidade aos vários tipos de antibiótico. Isso, sempre que a gente fala o exame ele vem com a palavra cultura, né? Então, após, né, o prefixo, então esse radical após o prefixo, cultura significa dizer que a gente quer identificar se a cultura faz o exame de cultura de bactérias, identificando quais são as bactérias, aí é selecionado no exame saia quais bactérias, quais antibióticos aquela bactéria é sensível, para que possa fazer um tratamento adequado. Não basta fazer o hemograma em si, fala que tem uma infecção bacteriológica, né? Eu preciso fazer a hemocultura para identificar quais são as bactérias ou qual é a bactéria presente ali. Para selecionar a via da coleta, né? Qual é a via da coleta que eu seleciono? Primeiramente, é utilizado o membro superior, né? Pode ser tanto direito quanto esquerdo, não há diferença importante com relação a isso. O que é importante é nós observarmos quais são as veias a serem coletadas. Aí nós temos a veia braquial, né? Não tão utilizada assim, mas a principal ali é mediana cubital, a basílica cefálica, né? Essas são as primeiras opções, né? Caso não tenha, o profissional não consiga, né, por algum motivo, nós vamos para as veias do dorso da mão. Não sendo possível também, vai para o dorso do pé, né? Então, a ordem é essa. Primeiro é braço, né? Depois mãos e pés. Pacientes obesos é mais fácil fazer a coleta nos membros inferiores, né? Cuidados importantes para fazer essa coleta, né, do sangue para o exame. Sempre bisel para cima, né, aqui está a imagem do bisel para cima em si. E em um ângulo desse material, o ângulo, aqui a gente está falando do ângulo da agulha em si, né, esse ângulo ele precisa ser 30 graus ou menos, tá? Jamais um ângulo maior do que 30 graus. Então, 30 graus ou menos, né? Tendo aí como base, né, os 30 graus. A gente não precisa e tem que ter o cuidado para não extravasar essa veia, perder esse acesso, ou porque há também os problemas relacionados à flebite, e aí é um outro problema que ocorre junto com o procedimento em si, que a gente precisa evitar. Ao fazer a coleta, né, se o paciente ele possui várias coletas no mesmo, vários exames na mesma coleta, nós temos uma ordem, uma sequência correta para os tubos de coleta de sangue, né? Então, inicialmente nós temos ali no desenho a hemocultura, né, que são os frascos, né, em vidro, e depois nós temos os tubos de plástico, e os tubos de plástico a gente sempre tem que atentar à questão das tampinhas deles aqui, né? E a tampinha deles está relacionada ao que nós temos aqui dentro. O que é que tem na tampinha azul? O citrato. Depois, na vermelha, na amarela, ativador de coágulo com o singel. Na verde, heparina. Na roxa, EDTA. E na cinza, o fluoreto. E a sequência correta é exatamente essa. Tem hemocultura, faço primeiro hemocultura, depois citrato, né? O vermelhinho ou o amarelo, o verde, o roxo e o cinza. É nessa ordem, por quê? Porque dependendo do que nós temos dentro desse tubo,
pode causar interferência se eu faço primeiro do fluoreto, por exemplo, e depois da heparina. Eu vou ter um anticoagulante, um ativador de coágulo, a heparina tem anticoagulante, eu vou causar um erro na análise desse material. Então, a ordem precisa ser sempre essa aqui. Então, se vocês puderem, na hora que vocês forem estudar, vai rever o vídeo, façam o desenho e procurem pintar as cores na ordem correta. Isso vai ajudar vocês na hora de memorizar isso. Não tem jeito, é memória mesmo. As cores é questão de memória. Já a coleta de urina. Coleta de urina, nós temos exames diferenciados de urina, assim como exames de sangue, tem a urina simples ou urina 1, né? E nós temos a urocultura também, né? O procedimento a ser realizado é o mesmo, né? Tanto em um quanto em outro. O que vai diferenciar na hora de fazer a coleta é esse frasco, né? O frasco de armazenamento dessa urina. Se nós não estamos falando de urocultura, esse frasco ele precisa ser estéril. Então, ele precisa ter passado pelo processo de esterilização, porque se eu quero identificar qual é a bactéria, eu tenho que ter garantia de que não há bactéria alguma nesse frasco antes de fazer a coleta, né? É a diferença do frasco, um frasco limpo em si, que é um frasco que você pode fazer a coleta de urina simples, né? Ele não precisa ser esterilizado em si, né? Não precisa estar estéril. Procedimentos para realizar, orientar o paciente, né? Essa é a paciente do sexo feminino, como é que a gente orienta ela a realizar essa coleta de urina? Primeiramente, lavar bem as mãos, né? Afastar os grandes lábios, lavar, né, essa região vaginal com água e sabão e enxaguar ela com abundância. Então, bastante água para fazer o enxágue. Depois do enxágue, vai enxugar de frente para trás com papel toalha. Né? Comece a micção, né, a urinar no vaso sanitário. Então, tem que desprezar o primeiro jato, sem interromper essa micção, colocar o copo descartável em frente ao jato urinário e completar aproximadamente 2 dedos de urina. Então, identifica a quantidade necessária, despreza o restante da urina no vaso sanitário, fecha o frasco e leva ao laboratório. Esta é a sequência para a coleta de urina no sexo feminino. No sexo masculino, também precisa desprezar o primeiro jato, né? A orientação para esse paciente é lavar as mãos, expor a glande, né? Manter o prepúcio retraído, lavar com água e sabão também, enxugar com papel toalha e urinar, começa a urinar a micção no vaso sanitário, né? Sem interromper essa micção, colocar o copo descartável em frente ao jato urinário e completar também aproximadamente 2 dedos de urina, desprezar o restante da urina no vaso sanitário, fechar o frasco e levar ao laboratório imediatamente, né? Então, ambas coletas elas podem ser feitas em casa pelo próprio paciente e posteriormente levar ao laboratório, sempre com o cuidado de desprezar esse primeiro jato e, de preferência, ele é indicado, né, de fato, a necessidade é da urocultura, que seja a primeira urina da manhã, né, mas de preferência é feita a primeira urina da manhã também, pela questão do período, de fazer essa higiene. Então, normalmente o pessoal pede nos laboratórios para que seja a primeira urina da manhã, tanto o exame de urocultura quanto a urina 1, a urina simples. Aí uma questão importante, e o paciente que está com a sonda vesical de demora, que é o que nós vimos na aula anterior, né? Eu posso fazer a coleta a partir da bolsa coletora, né, no sistema fechado? Não, não posso coletar ela pela bolsa, né? Que aqui nós temos um concentrado de urina, ela está há muito tempo já neste ambiente, né? Eu tenho concentração de citratos aqui no fundo e eles que vai primeiramente aparecer se eu fizer a coleta por aqui. Então eu preciso ter uma técnica toda
e eu vou fazer a coleta com seringa, né, no látex específico desenvolvido para fazer as coletas. Então, esse tipo de cuidado eu preciso ter, precisa estar campeado ao tempo necessário, identificar se há urina nessa extremidade da sonda, para que eu possa fazer a coleta. Essa é a coleta do paciente que está com a sonda vesical de Demore. E a urocultura, ela é indicada? Ela é indicada também. A urocultura vai ser sempre indicada quando nós temos que identificar qual é a bactéria que está presente nesta urina e quais são os antibióticos sensíveis a ela. Normalmente é feita a urina 1, depois é solicitada a urocultura. Normalmente. Tem profissional que pede direto a urocultura, que já identifica que há, por outro exame, que pode ser, por exemplo, lá no exame, no hemograma em si, já aparece, e no hemograma e no leucograma já vai aparecer que há um problema infeccioso, né? E ele já identifica que é bactéria, mas não sabe qual é a bactéria, né? Pelos sinais, sintomas, aí vai identificar e vai solicitar também a urocultura. O que a gente está falando? Nós estamos falando de coleta para exames laboratoriais, né? Muita gente pensa o seguinte: eu vou fazer primeiro a coleta do exame, eu vou primeiro solicitar também os exames. Após solicitar os exames, fazer a coleta, o paciente retorna e aqui eu vou fazer o exame físico. Não, a ordem é contrária. A ordem primeiro eu vou fazer anamnese e exame físico, posteriormente eu escolho quais são os exames que serão solicitados, e aí é a coleta e é feita a análise desse material. Então, por isso que nós falamos sempre, né, há séculos já é falado que a clínica ela é soberana. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho a clínica, e a clínica é lá, quando você está frente a frente com o paciente, faz a anamnese, faz o exame físico, clínica é sempre soberana a os demais exames, tanto exames laboratoriais quanto exames mais específicos que são realizados, exames de imagem, sempre a clínica será soberana. A glicemia capilar é um exame relativamente simples, porém ele possui uma variação de técnica, de acordo com a marca do glicosímetro. Certamente vocês já tiveram contato com um aparelho de glicemia, né? E eventualmente vocês tiveram contato com duas marcas diferentes, né? Eventualmente, quando nós temos contato com duas marcas diferentes, a segunda marca a gente acredita que sabe fazer a coleta e não lê manual. Então, o pessoal, às vezes, que utiliza com frequência esse tipo de equipamento, eles começam e têm uma rotina com determinada marca e de uma hora para outra não temos mais as fitas teste para aquela marca, né? E aí é comprada uma marca diferente. Ao comprar a marca diferente, a pessoa precisa reaprender a fazer a coleta, porque pode mudar. Vai mudar como que eu retiro essa gota de sangue em si, capilar? Não, essa questão não vai mudar em si. O que vai mudar é a ordem. Se primeiro eu faço essa punção, se primeiro eu faço a colocação da fita no aparelho, ou se isso é feito posteriormente, se primeiro utiliza com a gota de sangue ou sem a gota de sangue. Então, precisa sempre ler o manual e a partir daí eu realizo a técnica, né? Então, são materiais importantes, né, que o acadêmico de enfermagem, o acadêmico de farmácia, o acadêmico, ele tenha esse tipo de material. É um material que ele pode ser encontrado de N preços, né? Vocês vão observar aí, procurando nas drogarias, nas lojas que vendem esse tipo de equipamento, que eles podem ter uma variação muito grande a depender da marca no preço do aparelho. O que é que eu indico que vocês façam quando forem comprar o aparelho de vocês? Ao comprar o aparelho, não olhe tanto o valor do aparelho em si, e sim o valor da fita, né? E procurem em outras farmácias, em outras drogarias, em outras lojas do ramo,
se há, se sempre nós temos essas fitas, né? Por exemplo, você vai em uma farmácia e encontra o aparelho da marca X. Esse aparelho custa R$ 40, por exemplo, né? Que é um valor relativamente barato para um aparelho de glicemia capilar. E aí você pergunta se eles têm a fita. E eles vão falar, não, eu tenho a fita sim. Você pergunta quanto é a fita, e a fita ela acaba saindo mais caro do que o aparelho. Então a gente precisa pensar o seguinte: eu vou comprar sempre aparelhos ou vou comprar sempre fitas? Eu vou comprar sempre fitas. Então eu preciso de fitas mais baratas do que o aparelho. Então a escolha ela precisa ser baseada no valor da fita teste e não no valor do aparelho em si. Então atentem a isso quando vocês forem comprar o material de vocês. É um material que é indicado, né? E se vocês passaram por morfo do sistema digestório, do sistema renal endócrino, certamente lá no sistema endócrino foi solicitado para que vocês, ou foi oportunizado que vocês fizessem o exame para identificar quanto havia de glicemia capilar, glicemia no paciente, né? No colega de vocês em si. Então é interessante que você faça isso, porque é um material a ser utilizado em estágio também, a ser utilizado na prática laboral do enfermeiro. Então é um material importante que faz parte do nosso material de trabalho. Aos poucos vão adquirindo os materiais de vocês. Coleta de escarro é uma outra coleta que é preciso ser feita também. A exemplo da tuberculose, eu preciso fazer a coleta de escarro para identificar o diagnóstico, né? É uma secreção que ajuda a proteger o trato respiratório contra infecções, e ao ser expelido, ele transporta junto a saliva, as secreções e bactérias, né? E aí você pode encontrar a bactéria causadora da tuberculose em si, né? E como é que você orienta esse paciente? Para orientar o paciente que pela manhã, ao acordar, ele apenas lave a boca com água, né? Lavou a boca com água, pega o seu frasco, que é o mesmo frasco de coleta, né? Pega o potinho de coleta, deixa ele o mais próximo possível do rosto, e ele vai inspirar fundo, né? Inspira fundo, prende o ar o máximo que puder, sentindo a barriga toda esvaziar em si, prendeu esse ar, aí ele vai fazer força para tossir. Faz força para tossir, uma força forte para tossir, e vai escarrar o catarro dentro do pote. Ele vai fazer isso por volta de 3 vezes até ter a quantidade suficiente desse escarro dentro do frasco, fecha o frasco e leva ele com segurança até o laboratório, né? Porque lá vai ser feito a análise desse escarro em si. Um material que também precisa ter cuidado ao manusear, né? E aí, no caso do exame de escarro, os EPIs que são utilizados pelo profissional, ele é um pouquinho diferente, né? Que a tuberculose em si, ela exige uma proteção específica, que não é a máscara simples, a máscara cirúrgica, sim, a N95, que é essa que vocês estão vendo com relação ao Covid-19, mesmo respirador, né? Já a coleta de secreção de uma ferida cirúrgica, né? Então nós temos a ferida cirúrgica em si, e ao realizar o curativo, o enfermeiro ele faz a identificação de que há um exudado, né, que está demonstrando que nós temos uma infecção no leito da ferida. Então, ao realizar o procedimento, né, fazendo a troca desse curativo, você vai identificar quais são os pontos em que nós temos essa presença, essa desconfiança de uma infecção, né? Identificou onde está essa infecção, e aí você vai coletar, pode ser a coleta através do swab, que é o menos invasivo. Vocês viram no livro didático que ele tem sido substituído por outros tipos de coleta, como o esfregaço em si, ou coletas que são tirando fragmentos do tecido, né?
mas um dos mais importantes que nós temos ainda, pelo custo baixo, é a coleta através do suave. Então, utilizo o suave, que é como se fosse um cotonete, né? É um cotonete maior, ele é estéreo, ele vem fechadinho, se utiliza o suave, faz a coleta, manda para o laboratório e lá é feita a análise, identifica o que é que nós temos no leito dessa ferida em si, para que eu possa utilizar uma cobertura adequada para o tratamento. E aí nós temos o suave da nasofaringe, ele não está no livro didático em si, mas é algo que nós estamos vivenciando Have the atualmente. patient blow her nose into a tissue to clear excess E aí eu secretions from trago the para nasal vocês a passages. forma Tilt the patient's que é head back feita slightly so that the essa nasal coleta, passages become more com accessible. o suave da Instruct the nasofaringe. patient to close her eyes to lessen the mild discomfort of the procedure. Gently insert the swab along the nasal septum just above the floor of the nasal passage to the nasopharynx until resistance is felt. Rotate the swab gently against the nasopharyngeal mucosa for 10 to 15 seconds. Gently remove the swab and place it into its container. Mas é um exame que não dói, ele é um desconforto, né? Cuidados que a gente precisa ter nesse tipo de exame, assim como no próprio exame no procedimento de passagem de sonda naso, né? Se o paciente possui desvio de septo, eu evito fazer a nasofaringe, sim, eu faço a orofaringe. Descrição da situação problema que nós temos nesta sessão. Após a experiência de coleta de sangue, foi solicitado pela professora Carolina que um outro grupo de alunos acompanhasse a coleta de glicemia capilar de uma paciente que possui diabetes e realize o controle rigoroso. Qual o procedimento ser seguido para que a coleta seja efetiva? Bom, gente, algumas questões importantes aqui com relação a essa coleta da glicemia capilar. Se vocês pesquisarem na internet novas tecnologias relacionadas ao controle da glicemia capilar, principalmente com relação a essa identificação de como está o nível de glicemia, vocês vão ver que, inclusive, tem uma marca bem conhecida de aparelhos de glicosímetro, eles criaram um dispositivo que ele é instalado, né, no paciente, né, o paciente mesmo consegue fazer isso, ele vem toda a descrição da técnica, ele faz a inserção do dispositivo e com o celular ele faz a leitura. Né. Aí vocês vão ver que tem esse dispositivo que está disponível nas drogarias para venda. Né. É um dispositivo que ele é caro, se nós formos pensar no o tempo de utilização dele, né? Ele é um dispositivo que ele dura, salvo engano, 14 dias e ele custa em média R$ 200. Né? É um dispositivo caro, não é um dispositivo que vai ser utilizado para todos os pacientes em todos os momentos, e sim para quando é feita a troca de medicamento, por exemplo, para identificar a questão da dieta, se foi modificada a dieta desse paciente, aí solicita que ele faça esse controle rigoroso em si. Ou um paciente que ele precisa ser feita uma análise ele é um atleta e ele também é diabético, então são casos específicos, não é um material que é para a população em geral. É um material é uma tecnologia mais avançada em si. Tem suas limitações, assim como outros materiais em si, mas está muito relacionado à técnica ser utilizada também. Dei uma procurada depois nesse tipo de material, que é interessante a gente sempre conhecer e não tomar noções, né, tomar partidos, vamos dizer assim, sem conhecer os materiais. Inicialmente o pessoal fala, não, fazer a leitura pelo celular não existe. Né? Existe já uma tecnologia que é possível fazer essa leitura. Vocês estão conseguindo escutar o áudio desse vídeo?
Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Coleta do exame da glicemia capilar, né? Aí vem a descrição da técnica em si. Nós vamos fazer esse exame em laboratório, né? Então, no nosso retorno, nós realizaremos a técnica. Então, é interessante que você observe, que você descreva os copos necessários, né, para os procedimentos em si. Ela fazendo a higienização simples das mãos, da forma que nós fizemos lá. Após reunir o material, direcione-se ao quarto da paciente. Se apresente e oriente sobre o procedimento que será realizado. Confira o nome e data de nascimento da paciente com a prescrição médica e pulseira de identificação. Ela faz toda a conferência. Abaixe as grades. Paciente, prescrição, material necessário. Atenção para os materiais necessários. Retire uma fita reagente e tampe o frasco imediatamente. Conecte a fita reagente no glicosímetro. Coloque a máscara e calce as luvas de procedimento. Atenção sempre aos EPIs. Cuidado com o uso de equipamento de proteção individual. Realize a antisepsia local com algodão embebido em álcool a 70%. Nunca nós estamos vendo. Aguarde o álcool secar espontaneamente. Dispare a lanceta com dispositivo de segurança na lateral do quirodáctilo escolhido ou orelha da paciente. Pode ser feito. Aproxime a fita reagente e a gota de sangue. Colhe a gota de sangue na extremidade da fita do glicosímetro. O glicosímetro registrará automaticamente o resultado, que deve ser lido em miligramas por decilitro. Comprima levemente a região puncionada com algodão seco. Em recém-nascidos, o local de coleta é a região do calcânio, na porção externa. Despreze o material pérfuro cortante no local apropriado. Retire os equipamentos de proteção individual. Jamais coloque as luvas. Não se esqueça de checar a prescrição médica e realizar a anotação de enfermagem no prontuário após a higienização das mãos. Eleve as grades. Bom, com relação ao nosso Faça Valer a Pena, né, nós temos as 3 questões do livro didático em si. A primeira questão é: a coleta de sangue é um procedimento muito comum, realizado tanto em ambiente hospitalar quanto em rede básica, e por meio desta coleta são feitos vários diagnósticos e internações, e até mesmo se decide o uso de, né, entre as alternativas precisa completar as lacunas, né? Portanto, a segunda palavra da alternativa, da amostra não pode ser afetada por qualquer contaminação, e o paciente se submeter a e aí nós temos as opções resultado ou tratamento, né? Falso positivo, né? Então, que alternativa que vocês marcariam aí? Ativem o microfone de vocês para responder a esta primeira pergunta. Letra A. Letra B, né? Então, antibiótico, né? Decide o uso de antibiótico, né? Portanto, a quantidade da amostra não pode ser afetada por qualquer contaminação, né? E esse paciente se submeter a um resultado falso positivo. A gente precisa ter uma relação direta com a quantidade do material a ser coletado quando a gente está falando de coleta de sangue em si. Então, sempre aparece ali no frasco de coleta, no tubo, né, qual a quantidade que eu preciso em cada amostra. É um exame de urina utilizado para detectar qualquer tipo de infecção, isto é, a presença de bactéria na urina que pode causar
Por exemplo, a cistite, que é a infecção na bexiga, a pielonefrite, que é uma infecção dos rins. E não podemos nos basear somente no resultado de urina 1 para detectar a infecção em si. É preciso saber qual é o tipo da bactéria e qual o melhor antibiótico para que se inicie o tratamento de maneira rápida e eficaz, por meio do antibiograma. De acordo com o que foi descrito no texto básico, que é o texto acima, qual o tipo de exame que ele se refere. Quando a gente está falando de urina, está falando de relação voltada ao tipo de bactéria ser identificada, nós estamos falando de qual dessas alternativas aí, qual desses exames? A hemocultura, a urina, urocultura, cultura de escarro e glicemia capilar, exatamente. Letra C, urocultura. Já o escarro trata-se de uma secreção que ajuda a proteger o trato respiratório contra infecções. Ao ser expelido, transporta junto com ele a saliva, secreções e bactérias. Algumas amostras são coletadas e cultivadas a fim de se identificar algum tipo de patógeno. Existem alguns métodos de coleta. Qual o método mais comum a ser utilizado para esse tipo de secreção? Qual o método mais comum? Suave, aspiração, sonda, cirúrgico ou expectoração? Letra E, expectoração. Isso, o mais comum é a letra E, expectoração. Pode ser feita aspiração também, nós podemos fazer expectoração com o paciente internado, por exemplo, a aspiração, aí a técnica específica a ser realizada. Não esquecer que cada um dos procedimentos que vocês viram é sempre fundamental a descrição do POP desse procedimento. Isso para que a gente possa realizar ele em laboratório para facilitar o ambiente laboral de vocês enquanto enfermeiros em si. O que eu trago agora para que a gente possa aproveitar desse momento de aula de vocês, vocês estão na disciplina de fundamentos técnicos, levando em consideração o que nós estamos submetidos no país, que é a essa pandemia do Covid-19. Então, eu proponho à turma, uma proposta à turma de vocês, peguei a foto do grupo de vocês do WhatsApp, é uma proposta na turma com relação ao combate ao coronavírus. Tá? Como é uma proposta, eu apresento a proposta agora e vocês podem me responder lá no WhatsApp, que se todos querem participar, se alguns querem participar, como que a gente pode fazer isso. Tá? Não é algo que eu vá pontuar na disciplina em si, então, mas é algo que nós podemos ter um acréscimo na formação de vocês. É algo que eu me proponho a gente ir à frente com esses resultados, com publicação, seja em jornais, seja em revista, seja uma publicação em evento científico, tá? Então, a gente pode, é uma proposta, tá? Vocês fiquem à vontade para pensar nessa proposta, e aí, com a resposta de vocês, eu oriento, a gente pode fazer umas atividades bem interessantes. Não é nada muito além daquilo que eu já tenho pedido para vocês de uma forma informal, através do grupo do WhatsApp, vocês têm participado, têm se colocado muito disponíveis a isso, e é por isso que eu estou trazendo a proposta à turma também. A proposta é a seguinte: primeira etapa, ao aceitar a proposta, a primeira etapa seria a leitura dos materiais que já estão sendo publicados sobre o combate ao coronavírus, e materiais esses são voltados para o que o profissional precisa realizar, quais são os cuidados, quais são os procedimentos a serem realizados. A ideia, a segunda etapa, é a adaptação desses materiais, e dessas propostas em procedimentos operacionais padrão, a elaboração de vídeos de demonstração, e é aí que eu falo que vocês já começaram a fazer em determinado momento, a exemplo de fazer a higienização simples das mãos,
fazer a higienização antisséptica das mãos. Vocês fizeram lá na quadra, ainda na faculdade, quando estava no nosso primeiro dia, né, que foi a relação voltada aqui no estado com essa medida preventiva do isolamento. Já nossa segunda identificação, né, que foi interessante, que vocês aderiram também, que foi a questão da desinfecção de um ambiente, que foi feito na cozinha de um dos colegas, né? Então, são questões que são interessantes, assim, exemplos que podem ser feitos, higienização simples, antisséptica das mãos, aí explicando exatamente o que está fazendo com relação ao coronavírus em si, a desinfecção de ambiente, né? Desinfecção de ambiente, eu achei que tem se falado pouco ainda no país, com relação ao paciente que ele está em casa, como que precisa ser feita essa desinfecção do ambiente. Então, aquele que se propuser a fazer essa atividade, né, aí a gente procura qual é o material, qual é a publicação que vai ser utilizada como referência base, e é feita, por exemplo, a limpeza terminal do quarto, né, e essa limpeza terminal do quarto com uma solução de hipoclorito. Tá? Então, previamente a isso, precisa ser feita a demonstração de como diluir, por exemplo, a água sanitária, que é essa água que a gente compra, que a concentração dela é de 2 a 2,5%, a diluição para chegar no hipoclorito em si. Né? Então, para isso a gente já tem os dados de como fazer essa diluição, já está disponível também na rede, e a partir daí a gente pode fazer a utilização desse material dessa solução para fazer a desinfecção do ambiente. O uso correto, né, e o descarte também das máscaras, né, a máscara cirúrgica, quando ela deve ser de fato utilizada, o respirador, né, que é N95, a PFF2, né, como que ele deve ser, porque às vezes assim, as pessoas já sabem, não, já sei que eu preciso utilizar um respirador, mas a pessoa não sabe utilizar o respirador, ela sabe que precisa utilizar, mas não sabe como utilizar. Vocês podem ter visto já fotos diferentes, uma pessoa utilizando por baixo do respirador, que é N95, e está utilizando uma máscara de TNT. Não faz sentido algum utilizar o TNT embaixo ou utilizar qualquer material embaixo do respirador. Né? Eu vou utilizar o TNT, a máscara de TNT por cima do respirador? Há uma indicação para isso, né? Se vocês identificam qual é essa indicação técnica para isso, pode colocar também e justificar o porquê utilizar. A questão da confecção de máscaras de tecido também surgiu na turma de vocês, achei bem interessante, conversei com a colega no privado, dei algumas orientações. Atualmente nós já temos indicações a realizar a máscara de tecido. E tem um detalhe, tem uma das universidades que nós temos no país, que ela publicou o material a ser utilizado e como realizar essa produção. Tá? Então, é indicado para a população em geral a máscara de tecido em si. Por que é indicado? Como que ela deve ser utilizada, como que ela deve ser descartada, como que ela deve ser desinfetada, lavada. Isso também é legal de ser demonstrado. Tá? Gente, essa é a proposta que eu tenho a fazer para vocês, né? Lembrando que ela vai além da disciplina, mas ela está muito voltada para a disciplina. E vocês, enquanto futuros profissionais de enfermagem, futuros enfermeiros, é uma turma relativamente pequena, dá para a gente acompanhar isso de uma forma bem eficaz. Então, eu faço o convite. Quem quiser participar, quem quiser realizar estar comigo, né, neste momento aí de combate ao coronavírus, através dessa produção de material. Eu não prometo ponto extra, mas eu prometo uma atividade que vai trazer benefícios grandes aí para vocês, tanto no currículo, quanto na participação, quanto no desenvolvimento profissional em si. Tá? Não gosto muito de trabalhar com pontos extras. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. E